Bem-vindos ao programa Escola de Negócios com Isis Ribeiro. Aqui é um espaço para você crescer, aprender e prosperar nesse mundo de negócios. Sou Isis Ribeiro, consultora empresarial e apresentadora desse programa. E a nossa missão é transformar empreendedores em verdadeiros líderes de mercado. Então fica por aqui, porque hoje o nosso programa está repleto de coisa boa. Hoje eu vou entrevistar um casal que venceu todas essas barreiras e está aqui para contar como eles venceram. Vem! Hoje o nosso programa Escola de Negócios está muito especial. Hoje eu estou com um casal, estou trazendo um casal muito especial com uma história muito singular. Hoje nós vamos contar como eles começaram e como foi essa história de sucesso, que é maravilhosa. E hoje a gente está aqui para contar. Nathalie, Jonas, olá. Jonas e Nathalie. Olá. É um prazer vocês abrirem a vida, a empresa, esse espaço para nós do programa Escola de Negócios, porque esse programa é para o empreendedor, esse programa é para aquela pessoa que quer começar a empreender e não sabe às vezes como, mas tem um sonho. E é para o empreendedor que já está na luta, já está na batalha e sabe que precisa às vezes de uma direção, e esse programa é para dar essa direção. No começo nós oramos e a Nathalie falou uma coisa muito interessante: quem dá a sabedoria, quem dá a direção é o Senhor. E muitas vezes a gente fica perdido com essa direção. E o programa Escola de Negócios é para trazer pessoas como vocês, que já passaram por tanta coisa e vão contar essa história pra gente. E eu vou começar com a primeira pergunta, e que eu sempre faço a minha colinha aqui, né? Como vocês começaram essa jornada empreendedora? Como foi esse processo para vocês? Bom, Isis, essa história empreendedora, ela iniciou bem lá atrás. Mas quando você estava falando aqui na abertura, uma coisa muito interessante que você disse que é para quem sonha. E é bom isso porque é lícito sonhar, e é importante sonhar. Então a gente tem que sonhar andando, sonhar dormindo, sonhar caminhando, sonhar dentro do carro, sonhar andando no ônibus. Sim, gravidade do sonho, né? Sonhar, você precisa sonhar. Perfeito. Eu fico até emocionada, é verdade. Você precisa sonhar com aquilo que você quer. Porque só não sonha quem já morreu, diz a música. É verdade. Então, às vezes a gente vê pessoas e a gente pergunta para algumas pessoas e diz assim: mas você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Não tenho, assim, nenhum sonho. Eu nunca parei para pensar, ou faz tempo que eu não paro para pensar nisso. Exatamente, mas é importante você sonhar. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha família? Eu quero uma vida melhor do que essa. Então, eu estava contando agora, né, nós estávamos conversando, que começou lá atrás. Eu andava no táxi, eu dirigi táxi por mais de um ano lá em Manaus. Trabalhei no rádio táxi do aeroporto. Inclusive, quando eu chego em Manaus, eu procuro colegas que foram da minha época, de mais de 30 anos atrás, que ainda estão lá trabalhando. Que ainda trabalham até hoje como motorista no radiotáxi. E eu dizia para eles: olha, eu vou trabalhar um ano aqui na beira dessa calçada. A beira da calçada era do aeroporto. Eu tinha 22 anos de idade. Calma, então você era taxista? Fui taxista. Você foi taxista? Fui taxista. Dirigi tanto o radiotáxi do aeroporto como dirigi aqueles táxis na rua. Que era um Fusca que tirava o banco da frente do carona. Lembra que no carona não tinha? Não é da minha época, Jonas. Não é da minha época. É verdade. Aí não tinha ali no banco dianteiro. Aí a pessoa entrava, você estava logo no banco traseiro. Gente, que interessante. E às vezes as pessoas perguntavam para mim, diziam assim: mas você é motorista mesmo, de táxi? Eu disse: não, eu sou assim, motorista. Mas como é que você anda tão arrumadinho, de sapato? Os motoristas de táxi aqui andam de sandália, chinelo de dedo e tal, e você está aí de sapato, né, todo arrumado. Eu disse: mas é porque eu gosto de trabalhar assim mesmo. Então, essa história que começou lá atrás, lá no táxi, eu vinha trabalhando e eu sonhava. Eu falava para os meus colegas, eu dizia assim: olha, eu vou trabalhar um ano aqui na beira dessa calçada e depois eu vou partir para um negócio meu. Eu vou montar um negócio. E eles me chamavam de irmão. Ah, mas irmão, como é que o irmão vai montar um negócio? O irmão tem dinheiro, tá, para montar um negócio. Eu disse assim: olha, eu não tenho ainda o dinheiro, mas eu vou ter o dinheiro. Porque eu vou ter o recurso.
Porque para você montar um negócio, Isis, você não precisa ter efetivamente o dinheiro. Para você montar qualquer negócio, você precisa, a primeira coisa é ter o sonho. Você precisa sonhar. Você precisa se enxergar no negócio. Perfeito. Se ver naquela posição de liderança, na liderança de uma empresa, de um negócio, e você vai dar para o seu negócio, para a sua empresa, para aquilo que você quer empreender, o tamanho que você quiser. E ele vai ter o tamanho que você quiser, porque você vai chegar aonde você quiser chegar. Porque o lugar aonde eu vou chegar não depende da opinião de terceiros, não depende da opinião de alguém, de um parente, de um amigo, de um colega de profissão, que vai dizer para mim que eu não vou chegar, ou que eu sou capaz de chegar, ou que eu não vou, não. Quem vai avaliar o que eu sou e o que eu devo ser e aonde eu posso chegar, sou eu mesmo e Deus. Só Deus pode dizer para mim quem eu sou e me avaliar, e eu mesmo. Então, quando eu falava para eles, que eu dizia, outra coisa eu dizia, eu só vou entrar nesse táxi quando for para eu chegar aqui no aeroporto e dizer assim, me levem para casa, ou eu vou ligar da minha casa, eu quero um radiotáxi, ou me deixa na minha empresa, ou me apanha na minha empresa. E eles riam. Mas um ano depois, eu saí do radiotáxi, e depois mais 3 ou 4 meses, eu já estava trabalhando com a minha empresa. Então, eu montei lá em Manaus, a empresa na época, o nome dela era Autoplacas da Amazônia. Sempre eu gostei desse nome da Amazônia, porque a Amazônia é linda, a Amazônia é maravilhosa. É um nome forte. Eu gosto da Amazônia, é um nome forte. Eu acho que todo brasileiro, todas as pessoas deveriam conhecer a Amazônia. Tem uma representatividade absurda para o mundo, Tem. não Sim. só para nós brasileiros, Tem. mas para o mundo, né? É, verdade. E Interessante. mesmo no táxi, eu fiz amizades no táxi, conheci pessoas, como eu trabalhando no táxi, pessoas de consulado, pessoas que vinham de fora, eu fazia city tour, passeios turísticos na cidade. Então eu desenvolvi muito relacionamento e que foram positivos para a minha vida quando eu comecei o meu negócio também. Você falou 2 coisas que para mim fez todo sentido, né? Porque querendo ou não, mesmo o apresentador aprende, tá? A apresentadora, mesmo sendo mentora empresarial, a gente aprende o tempo todo. Você falou uma coisa muito interessante, do sonho, né? De sonhar. E aí eu tô falando pro meu ouvinte, pro meu telespectador, que nunca deixe de sonhar. Nunca. Ele é um E- combustível. Ele é um combustível. E assim, você falou uma coisa de imagina aonde você quer chegar. Exatamente. Imagina onde você quer estar, né? É isso. Então, mentaliza isso. E outra Claro. coisa que você falou que eu achei maravilhosa também, foi você estava vestido, todo arrumado, e as pessoas dizem, por que você é taxista, né? Eu estou taxista. Não é independente de onde você está que você vai escolher estar arrumado ou não. Eu acho que, hoje eu escutei da moça que fez o meu cabelo, né? Ela disse, eu entendi que eu tenho que estar arrumada para atender o meu cliente. Eu Verdade. tenho que estar arrumada para as pessoas verem que eu tenho uma outra leitura e um outro claro. pensamento. Então, fez todo sentido o que você falou. Claro, Já faz as parte pessoas do seu fazem. marketing Olha, por pessoal, exemplo, né? nós trabalhamos 90% hoje de home office, eu e a Nathalie. Sim. Nosso escritório, nosso gabinete é esse aqui onde nós estamos. Nós moramos aqui. Legal. E é uma casa linda, tá, gente? Obrigado. Então, mas nós só descemos pronto e arrumados. Perfeito. Nunca a gente desce de short, de bermuda para trabalhar. Não, a gente 7 horas da manhã, a gente já está aqui, nós vamos levar nossa filha para a escola e nós voltamos aqui para o escritório. Arrumados. Arrumados. Prontos Trabalhamos pra trabalhar. arrumados, prontos todos os Bacana. dias. Eu estou pronto para lhe receber qualquer hora, receber qualquer pessoa, eu recebo um empresário, eu recebo alguém para uma reunião, eu recebo aqui, Fornecedor. recebo um fornecedor, recebo um parceiro, um amigo. Eu estou sempre pronto para receber alguém aqui mesmo, porque você tem que dar para a sua empresa a conotação de que ela é mesmo uma empresa séria. Não importa se você está no ambiente da sua casa, claro que eu não estou na minha hora de folga, porque se eu estiver na minha hora de folga, depois das 16h30, a Nathalie se desliga de tudo e vai dar atenção para nossa filha, para a Manuela. Então, ela vai levar a Manuela no parquinho, ou vai fazer as tarefas de casa junto com a Manuela, é o tempo para dedicar para a Manuela. Aí eu faço outras coisas, eu vou na academia porque eu também preciso ter este tempo e nós temos um tempo de família, tá? Um tempo juntos. E isso é muito importante. Mas você precisa dar essa conotação e essa imagem de seriedade, de responsabilidade, de compromisso
para o seu cliente. Perfeito. Porque perfeito. se o meu cliente chega aqui, um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, um gerente do banco, e me vê aqui todo desarrumado, que credibilidade só pela minha casa? Não. Perfeito. Eu mesmo tenho que passar essa credibilidade. Que legal. Então, seja você pequeno, médio ou grande, pequeno, né? Médio essa ou coisa grande. de, eu sou pequeno, eu não vou me arrumar, eu não vou organizar meu ambiente. Muitas vezes eu fui para fechar negócios e grandes negócios. E às vezes era só eu e outra pessoa. Eu e um parceiro, eu e um amigo, eu e uma outra pessoa trabalhando na empresa. Eu dizia assim, olha, eu vou preparar a proposta e eu vou te trazer, eu vou conversar com a minha equipe de 2, de 3, mas eu vou conversar. Eu sei como é que é porque isso. Não importa, eu tenho que, exatamente porque eu não posso, às vezes, de imediato dar a resposta. Perfeito. Então eu já estou dando uma conotação de grandeza para a minha empresa. Que fantástico. Eu sempre fiz isso. Aí uma vez eu até estava conversando com o diretor de uma empresa aqui, um conhecido, até, não sei, eu não vou falar o nome. Mas ele disse assim, ele vai conversar com a diretoria dele, ele e a esposa dele. Mas nós estávamos com vários diretores de shopping e tal, mas ele era muito brincalhão e tal, e nós estávamos fechando uma campanha grande, porque eles estavam entrando aqui. Então nós cuidamos de várias campanhas também aqui, de publicidade. E eles estavam fechando uma campanha. E eu não dei a resposta na hora, e eu disse que eu ia falar com a minha equipe. Então, isso é importante. E quando eu estava lá no táxi, eu já sonhava isso, que eu ia estar na minha empresa. Eu acredito. Sabe? E eu ficava dirigindo, eu ficava me imaginando. E eu comecei a olhar no mercado. Olhar no mercado. O que falta no mercado? O que não tem aqui em Manaus, aqui no Amazonas? O que poderia ser novo? Aí eu comecei a fazer pesquisa. E mesmo no táxi, aí eu fui ver que lá em Manaus não tinha nenhuma empresa que fabricasse placas ou que estampasse, confeccionasse placas. Não tinha nenhuma empresa. As placas, na época, em Manaus, em 86, as placas vinham de fora, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Uhum. E as placas levavam 40, 45 dias, até 60 dias para chegarem em Manaus. Aí eu disse, é uma fábrica de placas que eu vou montar aqui. Mas as placas eram de carro ou não? Placas de carro. Placa de carro. Placas de carro. Essa placa, que era a placa, antigamente era a placa amarela, depois passou para uma placa cinza, né? E agora é a placa do Mercosul. Perfeito. Tá? Então, na época ainda era a placa amarela, eram só 2 algarismos, 2 letras e 4 algarismos as placas. Então, foi nessa época que eu comecei, e eu vi que não tinha. Eu disse, então eu vou montar este negócio. Perfeito. Mas eu não tinha dinheiro, mas eu também não tinha o recurso. E eu fui procurar onde poderia arrumar os recursos e aonde eu poderia comprar os equipamentos. E eu já tinha trabalhado, quando fui adolescente, trabalhei como funcionário numa empresa no Rio Grande do Sul. Como funcionário dessa empresa, que era uma fábrica de placas automotivas. Então eu liguei para eles, sem ter dinheiro, sem ter recurso, e disse que eu queria montar uma empresa no Amazonas. Que Manaus tinha um grande mercado, era um mercado muito em ascensão, um mercado próspero. Promissor. Muito promissor, obrigado. Muito promissor. E que eu tinha grandes perspectivas para aquele lugar. E se eles... sim, claro, nós podemos lhe vender os equipamentos, podemos montar toda a estrutura aí para você, Edmar, está começando a dar certo. Só que aí eu fui, depois eu comprei eu fui comprar uma passagem aérea, que na época as passagens vendia a Varig, ou a VAS vendia em 10 vezes no carnê. No carnezinho, né, que você levava para casa, o carnê. Então eu comprei aquela passagem fiada, mas falei para a moça da loja, que eu conhecia ela até parece assim com você. Era Rossi, o nome dela. Ela é filha de uma irmã, que era membro lá da igreja. Eu disse, Rossi, essa é a última vez que eu vou comprar uma passagem fiado na minha vida. Disse para ela. Ela disse, Jonas. Eu disse, é verdade. Porque Deus vai me abençoar aqui neste lugar. E a minha vida vai mudar aqui. Eu creio nisso. E ela encheu os olhos de lágrimas e ela disse, eu creio em você. Ela disse, eu creio nesse Deus também. Então, a partir dali, eu trouxe os equipamentos. Eu não tinha o recurso, mas eles acreditaram em mim, mandaram os equipamentos, forneceram os equipamentos, depois eu paguei os equipamentos
e montei a minha empresa em Manaus em 1987. Uau. Em 87. E aí eu estava com a empresa montada. Nesse meio tempo, até chegar as máquinas e equipamento, eu saí do táxi, deixei o táxi. Tive propostas de emprego, propostas boas de trabalho para ser gerente de uma empresa multinacional de carga aérea, mas eu não aceitei porque eu estava dando foco no meu negócio. Porque a importância do foco naquilo que você quer é extremamente fundamental. A Bíblia inclusive tem lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: escreve bem grande a tua visão, de forma que até aqueles que passam correndo consigam ler. Que fantástico. Fantástico. E aquela visão, para mim, ela era tão forte na minha mente, tão clara, de que eu teria a minha empresa, eu teria o meu negócio, que qualquer outra proposta que surgisse, porque surgiram propostas, eu estava descartado. Eu cheguei a fazer entrevistas, não, estava descartado. Anota isso. Exatamente. Então, por quê? Porque o foco é importante. Perfeito. A gente precisa identificar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Perfeito. E nesse aonde nós queremos chegar, vão existir muitos obstáculos, vão existir muitas propostas, vão existir muitas portas. Muitos desvios de caminho, e desvios de caminho. A Bíblia mesmo diz portas de bênçãos, portas boas, portas positivas e portas também negativas. Perfeito. Né, que às vezes é só para fazer você sair do propósito. Do foco, perfeito. Do foco, para você sair do seu foco. Perfeito. Por isso que a Bíblia diz, Deus disse isso para o profeta: escreve bem grande a tua visão, para que você não perca a visão. Então nós não podemos perder a visão daquilo que nós queremos. E eu segui firme nessa jornada e não perdi a visão. Caramba, que maravilha. Isso foi importante. Aí eu comecei a trabalhar, às vezes as pessoas olham para nós hoje e dizem: vocês já nasceram ricos, nasceram em berço de ouro, já receberam herança, exatamente, às vezes dessa história. Mas quando eu comecei eu não tinha carro, então eu não tinha carro, o táxi não era meu, eu pagava a diária do táxi para trabalhar. Então eu estava com a empresa, aí eu comprei uma mobilete. Aquelas motinhos. Não, aquela que tem motor, é tipo uma bicicleta com motor, né? E eu saía para entregar as placas. Então eu abri pontos de venda na cidade, eu tinha minha loja, meu local de produção das placas, e abri vários pontos de venda na cidade. Então, e aí você ia aí os clientes exatamente chegavam nesses pontos, encomendavam as placas, e eu à tarde ia entregar todas as placas. E a minha empresa era numa ladeira, inclusive, era numa subida, assim, que era a fábrica. E eu vinha, e aí eu já vinha na mobilete. Daqui a pouco eu já tinha que começar a pedalar na mobilete. Cara, e escapava a corrente da mobilete. No meio escapava a correia da mobilete. Eu tinha que subir a ladeira empurrando. E às vezes ainda com algumas placas, porque o cliente às vezes não estava lá. E era pesada, imagina, várias placas de ferro. Pesado, claro. Era de ferro mesmo. Falou muito bem, que na época, no início, nem eram placas de alumínio, eram placas de ferro. Era de ferro. Hoje as placas são de alumínio, ainda assim pesam. E eu de mobilete. Aí depois eu saí da mobilete, comprei uma Vespa, uma lambretinha, que tinha aquela gavetinha velha. Já mudou de nível, já mudei de nível. Já mudei de nível. Não precisava mais pedalar, né? Já não precisava mais pedalar e eu já ia entregar de Vespa. Aí até que um irmão lá me viu e ele tinha um carro lá para vender, eu disse: não vende esse carro. E aí ele me vendeu o carro para me abençoar. Suaves prestações. Ele me abençoou, ele disse: não, vou te abençoar com esse carro aqui e eu vou fazer para ti um bem baixo para você ter condições de pagar. E aí, a partir dali, a minha vida foi mudando. Mas tu sabe que essas coisas assim, de você planejar e de você colocar aquilo na sua cabeça, você se enxergar no lugar. Às vezes as pessoas falam bobagem. Dizem, que isso é coisa de coach, isso é coisa de quem quer só mentalizar uma coisa. Não tem nada de bobagem. Bobagem é quem fala isso. Eu acredito. Estou falando uma bobagem. Porque eu não tinha carros, então eu ia nas concessionárias colocar a placa nos carros. Eu mesmo ia colocar a placa no carro, lá na concessionária. Então eu ficava ali de joelho na concessionária, abaixado ali, colocando a placa num carro daqueles de luxo, instalando a placa, né, para entregar a placa para o cliente. Aí às vezes eu dizia: puxa, será que eu vou conseguir ter um carro desse um dia? E às vezes eu chamava o vendedor, inclusive, e eu pedia para entrar no carro. Deixa eu olhar esse carro. Deixa eu sentar aqui nesse carro. Deixa eu ver se eu vou ter condições de comprar esse carro aqui. E eu ficava olhando, eu entrava nos carros. Eu me via dirigindo aquele carro. Uau.
Eu tenho até um amigo que disse assim, que achava engraçado em mim isso, porque às vezes eu estava andando na rua com ele no táxi e eu dizia para ele, encosta aí nessa concessionária, bora ver um carro aí que chegou e tal, eu acho que eu vou comprar esse carro. Ai, meu Deus, eu faço isso com meu marido, ele diz assim, não, a gente não vai parar, bora lá profetizar. Claro, profetizar, eu profetizava mesmo. E eu me enxergava ali, e eu colocando as placas nos carros e fazendo e pensando nessas coisas. Pô, será que um dia eu vou ter um carro desse e tal? E aí as coisas foram crescendo, foram acontecendo. E daqui a pouco eu estava abrindo uma outra empresa lá em Boa Vista, no estado de Roraima. Uau! Em 88. E em 89, eu tinha 24 anos, eu abri aqui em Belém. A Autoplacas. Era Autoplacas da Amazônia também. Então você abriu Manaus, Boa Vista e Belém. Foi quando você veio a Belém. Exatamente, foi quando eu vim em Belém. Mas você conhecia Belém? Já tinha vindo, mas não conhecia. Assim, não saber andar, já tinha. Mas sabe que quando eu participei da escola de Jocum, Jovens com uma Missão, eu participei. Veio a Belém. Eu vim a Belém. Perfeito. Fiz aqui na escola. E depois fui embora. Então, eu abri aqui em 89. A minha empresa de placas. Então, eu já tinha, com 24 anos, eu tinha Manaus, Boa Vista e Belém. E o que aconteceu? Eu ligava, eu chegava, eu ia para num voo à noite para Boa Vista e vinha no outro dia no voo à noite, passava o dia todo em Boa Vista trabalhando e voltava. E eu chegava no aeroporto e eu pegava o carro, o radiotáxi. Você me leva para casa. Ou me leva para a empresa. Tudo que você mentalizou. Exatamente o que eu dizia para eles. Olha, eu só vou entrar nesse táxi. Hoje, quando eu chego em Manaus, até hoje, porque semana passada eu estava em Manaus, tem motorista que diz, Jonas, eu vou te levar, tu não precisa nem me pagar a corrida, eu te levo. Eu digo, não, amigo, eu faço questão de pagar. E eu não ando de carro, de aplicativo, nada contra o aplicativo, tá? Perfeito. Porque como eu já fui motorista de táxi, eu sei o quanto é árduo para o motorista de táxi. Então, eu quero privilegiar. Você quer honrar, eu quero honrar, exatamente, quero honrá-los. Então, eu honro os motoristas, eu sempre chamo os motoristas que eram da minha época, e se não tiver alguém, eu vou num outro táxi. Jonas, você falando tudo o que você está falando, eu tenho algo comigo, Nathalie e Jonas. Eu costumo dizer que o Deus que dá a visão, dá a provisão. Então, tudo que você falou, você teve a visão, e aí escuta isso. Você teve a visão, você sonhou, você quis, você mentalizou. E o Deus que dá a visão, gente, se Deus está te dando a visão, Ele vai dar a provisão. O que acontece com muitos de nós, né? O medo. E o medo, ele paralisa, e é bíblico. Né? O medo, ele nos paralisa. Então, ouvir você falando dá um gás, sabe? É sério, ouvir você falando, tem tanta coisa que eu sonho, tem tanta coisa que o nosso ouvinte sonha, que diz, caramba, a gente pode, a gente consegue. É verdade, porque, olha, nós falamos do sonho. Então, a primeira coisa é você sonhar. Perfeito. Sonhar, você precisa sonhar. A segunda coisa, você precisa acreditar em você. Perfeito. Confiar que você é capaz. Acreditar que você tem condições. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das mãos de Deus, do Pai das luzes, do Deus que não há erro e nem sombra de variação. Aleluia. Então, se eu creio neste Deus, se eu creio em Deus assim, então todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem das mãos de Deus. Senhor. Então, quando eu olho para a minha vida e eu olho para a vida de outras pessoas, quando eu olho principalmente para nós mesmos, eu não confio, eu não olho para mim como se eu tivesse conquistado todas as coisas que eu conquistei. Porque, na verdade, todo dom perfeito vem de Deus. Por exemplo, a pessoa, o cara que é médico, o médico, ele tem um talento dado por Deus. O outro que é escritor tem um talento dado por Deus. A outra pessoa que trabalha como cientista, ele é cientista, ele teve um talento dado por Deus. Não é dele mesmo, então não é nosso. Nós não devemos de nos estribar nisto. Então não é pela força do meu braço, pela minha capacidade empreendedora, só porque eu quis ou porque eu tenho força de vontade, porque eu sou um batalhador, um lutador, um guerreiro, um incansável, eu sou determinado. Não, todas essas coisas são importantes. E agora o principal, que está assim, acima de qualquer coisa, além de eu sonhar, de eu planejar, eu preciso confiar em Deus. É fundamental.
Perfeito. E ele vai usar o talento que você tiver. Eu preciso confiar em Deus. Essas 3 coisas. Então, eu preciso sonhar, preciso confiar em mim mesmo e eu preciso confiar em Deus. Perfeito. E que Deus, Ele é o Senhor da minha vida. E Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, eu sempre fui claro, isso para mim, eu sempre tive muita clareza nisso e sempre confiei em Deus dessa forma e é assim que eu confio. Perfeito. Gente, a nossa conversa está maravilhosa. Eu tenho certeza que você teve muitos insights. Eu tive. Sonhar, acreditar, entender que você pode mais. E no próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa, porque até eu estou pegando muita informação para levar para o meu negócio. E eu espero que você esteja pegando essa informação para levar para o teu negócio. Até o próximo bloco. Voltamos e vamos continuar esse papo que eu acredito que está sendo muito revelador para muitas empresas e para muitos empreendedores. Jonas e Nathalie, com toda essa informação, gente, que até eu tô impactada, né? Mas dentro desse seu processo, quais foram os desafios que você enfrentou, já que você abriu Manaus, Boa Vista e Belém, né? Então, dentro desse processo, qual foram os gargalos e os percalços que você... os grandes desafios que você teve? De fato, quando a gente está empreendendo, a gente passa por muitas situações. Então, a captação de recursos, a elaboração de um projeto, porque às vezes as pessoas não querem gastar tempo elaborando um plano de negócios, um plano, um projeto, porque você não pode sair assim loucamente, só porque você é apaixonado por aquele negócio, você vai achar que aquilo vai dar certo. E tem um detalhe, né? Brasileiro, nós somos imediatistas. Somos então, a gente acha que vai abrir um negócio e vai ganhar dinheiro um mês, 2 meses depois. Não funciona assim. A Nathalie até lembrou agora que quando eu fui abrir a empresa em Manaus, Autoplacas, em 88, quando eu trabalhei no táxi, em 87, aliás, quando eu trabalhei no táxi, eu cheguei a comprar um apartamento. Comprei um apartamento e para eu pagar o frete dos equipamentos, então as máquinas já estavam vindo, os materiais já estavam vindo e eu não tinha o recurso para pagar o frete. Então eu tive que vender o meu apartamento, o apartamento que eu morava, tá? Me sujeitando, se não desse certo, a ter que ir para uma casa alugada, para um outro local. Meu Deus. Tá? Para investir na empresa, para eu ter o recurso para pagar o frete dos equipamentos e agora investir um pouco mais de recurso na empresa, mesmo sem ter carro, sem ter nada. E essa mesma história que eu estou te contando, sentado uma vez com o Gustavo Cerbasi, sabe né, o Gustavo Cerbasi, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né, por isso que a gente está aqui de forma inteligente, tentando enriquecer. Vai ser uma mulher maravilhosa. E aí eu contei para o Gustavo, e aí um dia ele estava até fazendo uma palestra, aqui mesmo em Belém, e eu fui lá assisti-lo, e ele me viu entrar, ele estava no palco, e ele disse, Jonas, fazer isso só para quem tem coragem, né? Aí ele acabou contando um episódio que você às vezes tem que vender, abrir mão daquilo que você tem. Perfeito. Não tem nada de errado. Claro, se você acredita naquele negócio, que aquilo vai dar certo, você fez um planejamento, que é importante o planejamento. Né? Eu vou planejar. Então, onde é que eu vou captar os recursos para eu fazer isto? Porque eu preciso de dinheiro. O dinheiro não vai cair do céu. Por mais que eu creia em Deus e confie, mas eu tenho que ser inteligente, né, e partir para o mercado. Saber onde está pisando, exatamente, né? Sair para o mercado. Então, ou eu vou fazer, primeiro eu vou fazer um planejamento da minha empresa, para saber se com os recursos que eu tenho, eu vou conseguir dar cabo naquele negócio, eu vou conseguir continuar essa empresa e abrir. Então ela tem vários percalços, tem os momentos de muitas dificuldades. Quando nós fomos retomar agora em Manaus, anos atrás, foi bem lembrado também aqui pela Nathalie,
Nós fizemos um investimento na empresa, o investimento foi muito alto, foi realmente muito alto, né? Foi para cima da casa de 1 milhão, tá? O investimento. E, de repente, eu me vi assim, cara, vou ter que vender meu carro. Sem recursos. Mesmo já depois eu já tinha patrimônio, tinha várias coisas, bens e tal, mas é difícil você vender um imóvel rápido assim para você investir Uma liquidez. não tem liquidez. O que tinha liquidez imediata ali era o meu carro. Aí eu vendi o meu carro e fui andar no carro da empresa, que era um Golzinho da empresa, eu andei, e andei no carro da Nathalie. Tá? Durante quase um ano, né, meu? Não, acho que uns 6 meses. Não, quase um ano. Quase um ano. Enfim, mas para quê? Para que eu pudesse investir lá. Então isso é importante. É o dar um passo para trás para dar 2 para frente. E aí o que é legal falar sobre isso? Né? Eu falo porque eu sou mentora financeira, então como eu lido muito com os números, você deu um passo para trás para dar uma alavancagem, né? E olha o quanto que você foi inteligente. Poderia muito bem emprestar dinheiro de banco. É verdade. Faz sentido? Faz. Né? Então a gente está falando com empreendedores, com empresários. Então você poderia ir, que é mais fácil, por sinal. Né? Com certeza. Então você preferiu... Eu queria abrir mão de um patrimônio meu, de um bem. De um luxo também. E a gente tem que estar disposto. Porque Perfeito. você não vai fazer uma gemada sem quebrar a casca do ovo. Perfeito. Então, se você quer dar um conquistar, passo, você perfeito. precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa abrir mão de um bem, de um imóvel, vender uma casa, vender um apartamento, vender um carro, vender alguma coisa para investir naquele negócio. Mas agora, com planejamento, com que planejamento, você falou, né, Jonas? É extremamente fundamental, porque se você não fizer um planejamento, porque isso também, sem espiritualizar toda a nossa conversa, mas isso também é bíblico. Perfeito. Porque a Bíblia diz quem é o homem que querendo edificar uma torre, construir uma casa, ele não senta primeiro para fazer o planejamento, para saber se com os recursos que ele tem, ele vai conseguir acabar aquela obra. Para que passando as pessoas na rua não riam, não zombem dele, dizendo esse tentou fazer um negócio e não deu conta de acabar. Perfeito. Por quê? Pela falta de planejamento. Então as pessoas, elas acham que sem planejamento pode fazer. Até estava comentando com a Nathalie hoje, porque é diferente. Não é porque você, por exemplo, uma pessoa viaja, vai lá para uma outra cidade, aí ela chega lá naquela cidade e ele vê que a tia dele está lá com uma pizzaria. E está lá ganhando dinheiro com a pizzaria lotada, cheia de gente, e ele vai lá, come pizza, que se acaba de comer pizza, da televisão, vai falar isso, de comer pizza. Aí se a pessoa vai para lá, come pizza e fica ali só olhando e diz assim, cara, quando eu voltar para minha cidade eu vou montar uma pizzaria dessa. Sim. Aí ele acha que é só ele chegar aqui em Belém depois e abrir uma pizzaria dessa, que o negócio vai dar certo. Mas não vai dar certo. Porque ali são anos de trabalho, ali teve um planejamento, teve um tempo gasto, teve um plano de negócio, teve uma viabilidade de recursos, como ela viabilizou aqueles recursos para estar ali, o que ela precisou fazer até chegar naquele estágio. O que ela abriu mão para estar ali. Porque a grande, não estou generalizando, tá? Mas a grande maioria das pessoas, elas não querem abrir mão, que foi o que vocês fizeram. Não querem abrir mão de algumas coisas. Gente, eu escuto muito isso porque eu rodo o Brasil e eu escuto muito o empresário fala assim, mas o que vão dizer de mim? O que vão dizer se eu fechar aquela loja? Eu até brinco, vão dizer de você de qualquer jeito, porque se você quebrar, se você fechar a empresa, vão falar de você. Não tem nada de errado você fechar. Não tem nada de errado fechar. E é importante falar isso para o nosso porque é melhor você ouvinte. fechar aquela porta ali, aquele negócio ali, do que levar tudo para o buraco. Para o buraco, perfeito. Levar tudo para o buraco. É como às vezes você tem um funcionário dentro da empresa, você tem muitos funcionários, e às vezes você não quer demitir o funcionário. Mas às vezes é necessário demitir o funcionário para uma redução de custos. Perfeito. No momento da pandemia, eu fiz de tudo para não demitir ninguém, porque meus colaboradores estavam ali e eu busquei recursos para não demitir no momento da pandemia. Mas teve situações que eu precisei demitir. Então, ou eu demiti o funcionário, ou ia toda a empresa, porque era muito mais fácil aquele funcionário, só ele, se reposicionar no mercado, ou eu mesmo pagar uma empresa de RH para reposicionar aquele colaborador no mercado de trabalho, do que ir toda a empresa para o buraco por causa dos custos operacionais. Perfeito. Isso é muito interessante. Olha da a leitura. Da empresa. Pois é. Então essa construção de uma equipe também, Isis,
sabe? Ela é muito importante. Vamos dizer que é fundamental, mas faz parte dos fundamentos, né, também, dos pilares, né, de uma empresa. É você ter uma equipe harmônica, pessoas profissionais qualificados, treinados, preparados, uma equipe coesa, uma equipe bem integrada, fazendo treinamentos com essa equipe, assim, reuniões semanais, mensais com a empresa. Treinamento, olha, em Manaus nós recebemos agora, sem nenhuma reserva, né, a certificação, não foi? Da ISO. A gente fez a renovação e agora a gente está no processo da ISO LGPD. Também uma nova mudança no mercado. O mercado ele vai mudando, ele vai criando outros parâmetros. Perfeito. Né? Essa questão do plano de negócios, muitas pessoas elas dizem assim, vamos fazer só no início. Ele não se restringe só ao início. O plano de negócio ele precisa ser feito a todo momento em que você percebe que houve uma mudança, mesmo minúscula que seja no mercado, há necessidade de você refazer todos os seus conceitos. Então, assim como hoje existe uma lei de proteção de dados, nós trabalhamos com informações, apesar da informação não ser nossa, mas a gente, de uma certa forma, ela passa por nós. Perfeito. Então, nós vimos a necessidade também de nos adaptarmos para a ISO LGPD. Então, é uma outra etapa, é uma outra fase. Então, o tempo todo a gente está em busca desse aprimoramento e entendendo essas pequenas modificações que ocorrem no mercado. E trazendo o que você falou, quando o pequeno ele olha assim, mas a Nathalie e o Jonas são grandes. Só que aí é parar para pensar no que nós falamos no começo do programa. O Jonas teve um sonho que começou pequeno, que agora é um sonho que se realizou e se transformou em um sonho grande, mas você já foi pequeno. Sim, então eu costumo dizer para os meus mentorados, se você não se organizar quando pequeno, quando grande dá muito trabalho. Então, organizar agora a casa enquanto eu sou pequeno vai ser muito melhor do que quando você estiver grande, que a estrutura vai ser maior. Ninguém começa grande. E o trabalho... Ninguém começa grande. Perfeito. A gente vai crescendo. Eu tenho um monte... Você não começa uma construção de uma igreja pelo sino. Perfeito. Você começa pelo alicerce, pela pedra fundamental. Pela fundação. Pela fundação. Aí você vai edificando e lá em cima coloca o sino. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Como identificar oportunidades de crescimento e as aproveitarem ao máximo, né? Eu acho que você já falou muito de como você cresceu, de como você começou, né? E o que se acontecer... uma coisa bem interessante. O que tira o sono do Jonas e da Nathalie? Dentro desse processo todo, dessa construção toda, o que tira o teu sono hoje? O que tira o sono de vocês hoje? Olha, nós estávamos conversando hoje, eu e a Nathalie. E essa resposta ela perguntou se eu tinha uma resposta para isso. Na verdade, eu vou te dizer a minha resposta e a Nathalie vai dizer a dela, que a dela foi muito... Não vou dizer que foi muito melhor, mas foi mais relevante, né? Eu disse, assim, acho que porque eu confio tanto, eu digo, nada me tira o sono. Nada me tira o sono. Que bom. Mas a Nathalie, ela deu uma outra resposta. Eu perderia o meu sono a partir do momento em que eu percebesse que Deus não estaria mais comigo, que eu estaria sozinha. Então, lá em Êxodo, não sei se é 35, né? Que Moisés diz assim, que eu só vou sair daqui se tu fores comigo. Então, eu digo que para eu perder meu sono, eu senti que a presença de Deus não está mais nesse negócio, não está mais nessa administração, não está mais nesse relacionamento, não está mais nesse financeiro. E aí esse vazio de solidão me faria muito... Perder o sono. Perder o sono. Eu também perderia o sono. Eu também perderia o sono. Tu sabe que lindo, que resposta linda, Nathalie. É muito linda essa resposta. Eu gostei também da resposta da Nathalie. Muito coerente. Verdade. Sabes que uma outra coisa que quando eu vou montar a empresa, eu tenho a oportunidade de um negócio, eu vislumbro um negócio. É uma outra coisa para o pequeno, médio e grande empreendedor. Não pense só a nível local. Não abra um negócio só para pensar a nível do seu bairro, o nível da sua família, o nível dos amigos, das pessoas que você conhece. Porque isso aí não vai dar certo. Isso vai quebrar.
Porque você não abre o negócio para vender para amigo. Você não abre, aliás, os amigos nem vão lá comprar. Perfeito. O amigo é o que menos compra. Que e a menos família compra. também é o que menos compra. É verdade, né? é o que menos compra. Exatamente. É mais fácil você vender para um estranho do que vender para a própria família. Exatamente. Então, você pense a nível da sua cidade, pense a nível estadual e pense a nível da sua região. Geograficamente, eu estou no norte. Eu tenho um negócio, então quando eu penso num negócio, que eu vejo uma oportunidade aqui para Belém, eu já penso logo em Manaus, penso logo em Boa Vista, penso logo no Maranhão. Eu penso nessas regiões porque a imagem mesmo, quando nós abrimos a imagem também comunicação, nós abrimos Belém, Manaus, São Luís, Macapá e Boa Vista em Roraima. Nos 5 estados nós temos ainda, né? Muitos painéis em muitos lugares. Então, mas eu sempre penso a nível regional, geograficamente, aonde eu estou e aonde eu posso alcançar. Pegando isso que você falou, que eu acho que é uma das chaves de qualquer empresa, tá? Eu vou pegar essa fala que você falou, que você pensa global, né? Você não pensa local, você pensa global. Qual é o segredo de fazer com que várias empresas funcionem sem o Jonas onisciente, onipresente, porque nós não somos nem onisciente nem onipresente. Qual é o segredo? E aí eu tô perguntando para saber para mim, porque eu imagino como é que eu faria de ter várias escolas de negócios em outros lugares. Né? Qual é o segredo, Jonas, de fazer com que várias empresas funcionem em lugares diferentes? Em primeiro lugar, você tem que pensar que você nunca vai crescer sozinho. Perfeito. É impossível você crescer. Você cresce sozinho só até um determinado ponto. Mas se você quer crescer mais, você quer expandir, você precisa levar pessoas parceiras junto com você. Perfeito. Você precisa levar uma equipe com você. E até é tão bom você levar uma equipe com você, porque quando você chega lá na frente, você tem uma equipe para aplaudir você. Perfeito. Porque se você quer caminhar sozinho, você pode até chegar lá na frente sozinho, mas você não vai ter ninguém para reconhecer o seu talento e o seu trabalho. Então é fundamental você partilhar, você compartilhar, você distribuir responsabilidades, delegar e ter pessoas parceiras. E você vê pessoas talentosas, quando você tiver pessoas talentosas, valorize essas pessoas. Sim. Dê o valor que essa pessoa tem, não é só o valor monetário, não estamos falando só de um alto salário, exatamente, só de dinheiro, mas nós estamos falando também do valor relacional, do valor de respeito, do valor de atenção, de cuidado, de zelo por aquela pessoa, de proporcionar para ela benefícios que vão mostrar que ela faz parte daquele contexto, que aquela empresa precisa dela. Isso é importante. Então, você fazer uma boa seleção de equipe, de eles pessoas. Têm que pensar e como aí, você. Exatamente. Porque é um discípulo... mesma cultura. Muito bem. Porque um discípulo, você não vai encontrar só numa empresa de RH. Um bom colaborador, você não vai encontrar num stand do supermercado, em uma feira, você vai formar um. Sim. Então, as pessoas que você vai colocar nessas pontas, é como eu estava conversando outro dia com a nossa gerente lá em Manaus. Ela é daqui de Belém e foi para lá e está lá há 8 anos trabalhando na empresa. Verdade. Ela foi para passar uma chuva e está há 8 anos lá. E aí, em determinadas situações, eu digo para ela, Kelsiane, você precisa pensar como é que o Jonas agiria aqui nesse momento? Quando você estiver falando com alguém, quando você estiver para resolver um problema, quando você estiver aqui lá, o Detran, quando você estiver com alguém que você precisa resolver, como o Jonas agiria? Porque você sabe como eu agiria, é só você parar para pensar. Porque eu sou um espelho para você. Eu sou a sua referência. Então, por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque eu sou para ela uma referência, para os meus colaboradores. E uma coisa muito especial, porque o colaborador ele precisa se sentir valorizado, integralizado. Ele precisa se sentir amado, ele precisa sentir que ele faz parte daquele contexto. Se eu faço parte do problema, quando a Nathalie eu faço parte chega da solução, lá na né? empresa, ela não vai nem na sala deixar a bolsa dela, deixa logo ali na recepção e vai lá dentro da empresa e cumprimenta e abraça todo mundo, todos os colaboradores. A Kelsiane diz, olha, amanhã o chefe vai chegar, todo mundo vem com a cabelo lavado. Porque eu chego e abraço, dou um beijo na cabeça. Então, por quê? Porque eu acho que isso e a gente chama eles pelo nome. Claro, você tem uma equipe pequena ainda, né? É muito mais fácil
De você, exatamente, e a gente chama eles pelo nome. Uma das coisas que eu sempre digo, Isis também, e assim, ó, que às vezes as pessoas dizem, você tem que vestir a camisa da empresa. Eu digo, não, você não tem que vestir a camisa da empresa. Você tem que vestir a sua camisa. Vestir a camisa da sua família, a camisa do seu filho, a camisa da sua família, de modo geral. A sua camisa, a sua camisa. Por quê? Porque você vestindo a sua camisa, você vai produzir mais. Eu estou vestindo a camisa aqui da minha família, eu quero gerar para a minha família. Perfeito. Eu estou pensando, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, pensando no bem-estar da minha família, em pagar uma boa escola para o meu filho, oferecer uma boa condição de ele ir para a escola, ou ter um carro para que ele possa levar o filho dele para a escola. Isso é importante. Perfeito. Então é importante eu ver esse crescimento. E quando eu vejo que um colaborador ele compra um carro novo, ou ele fez um consórcio, ou ele fez um financiamento, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu vejo que ele está acreditando na empresa. Perfeito. E detalhe, a empresa aonde esse colaborador está hoje é o meio para que ele consiga realizar os sonhos dele. Claro. E esse é o grande, é o que parece que está sendo quebrado isso nos processos. Então, se eu não entendo que a empresa onde eu estou hoje vai fazer com que eu alcance o meu sonho de conseguir minha casa, de levar meu filho para a faculdade, de comprar minha moto para não pegar mais ônibus, e ele não entender que ele precisa vestir a camisa dele, e essa camisa vai fazer com que ele chegue nos lugares mais altos, ele está fora do processo. Olha, né? Um sonho que se sonha junto. Perfeito. É realidade. Olha, uma coisa muito importante, nós sabemos que o maior patrimônio de uma empresa não são as máquinas, não são as ferramentas que ela tem, não são os recursos que esta empresa tem, mas ela tem dois grandes patrimônios, a empresa. O primeiro patrimônio da empresa é o colaborador. Colaborador, o parceiro, o colaborador, o funcionário da empresa. Ele é o teu maior tesouro. E se esse tesouro ele é bem cuidado, ele é bem tratado, é tratado com amor, com carinho, com zelo, com esmero, então ele vai atender bem o quê? O teu outro patrimônio, que é o teu cliente. O cliente é o nosso patrimônio também. Então o cliente vai ser patrimônio dele, ele vai se sentir bem atendendo bem aquele cliente, porque assim como a empresa trata ele e considera ele um patrimônio importante, uma peça fundamental naquela engrenagem que é a empresa, porque a empresa ela precisa funcionar como uma engrenagem, não importa o tamanho que a empresa é, seja ela grande ou pequena, tenha você um colaborador, 2, 3 colaboradores, até porque se você souber trabalhar com 2 ou com 3, você vai saber trabalhar com 10, você vai saber trabalhar com 15, com 20, porque se você não souber trabalhar com 1, como é que você vai poder trabalhar com 10? Perfeito. Então, e quando eles se sentem bem dentro dessa empresa, e eu digo que a nossa empresa lá em Manaus, hoje, é uma das boas empresas para se trabalhar. Todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, eles têm os benefícios deles, eles têm plano de saúde, eles têm vários benefícios, e inclusive a gente faz alguns eventos, e eles sempre são premiados, todos eles recebem presente, todos eles em todas as épocas, ou época do Dia do Trabalhador, ou no final do ano, e nós já fizemos um dia uma surpresa para alguns colaboradores, o colaborador que nunca faltou, não teve nenhuma falta, não importa se tinha sido comprovado, né, que, mesmo contestado, que nunca faltou, nunca deixou de ir à empresa. E por acaso era uma senhora que cuidava da limpeza e da manutenção do prédio. Nunca faltou. Nunca faltou nenhum dia ao trabalho. Nunca levou um atestado. Ela nunca deixou de estar lá. Uma pessoa idosa, uma pessoa. Ela todos os dias ela estava sendo comprometida com a empresa. Para você ver, se ela passasse por uma empresa para uma seleção numa empresa de RH, talvez ela não seria aprovada, não passaria para trabalhar na empresa. E eu gosto desses desafios. Eu digo, essa aí é a pessoa que eu quero para trabalhar comigo. Eu quero essa pessoa. Então, ela foi trabalhar ali conosco. E aí, a Nathalie disse assim, nós vamos comprar uma televisão e dar para ela. Ai, que legal. Que a Nathalie tinha conversado, saber o que é essa pessoa. E aí, nós compramos uma televisão e demos para ela no final. Mano, essa mulher chorava tanto, tanto. Ela dizia que ela não tinha uma televisão em casa. Não tinha televisão, Ela não tinha uma televisão.
Olha como uma pessoa dessa se torna grata. Claro, né? a pessoa se torna muito grata para a empresa. Os filhos dessa pessoa são gratos pela empresa onde ela trabalha, porque ela está vendo que a empresa onde ela está honrando o trabalho dela. E até quero fazer um parênteses em relação a ela, porque ela nunca tinha assinado carteira. Ela já tinha quase 50 e poucos anos, nunca tinha assinado carteira. E ela já estava, ela fez um tempo ali conosco, uma contratação que a gente fez. E aí eu chamei ela para conversar e disse: Dona fulana, eu quero que a senhora traga a sua carteira, porque a gente vai fazer o registro da sua carteira. E aí eu não entendi na hora que ela chorou tanto. Gente, ela chorou tanto, chorou tanto. E aí eu fui perguntar para ela, mas por que esse choro tão intenso? Aí ela disse: nunca ninguém tinha assinado a minha carteira. Então tu observa que coisas pequenas, elas fazem assim uma grande diferença. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês estão sentindo e estão aprendendo muito nesse segundo bloco. Tem mais no terceiro bloco, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui é algo que você vai levar para dentro da sua empresa. Pequenas coisas que a gente precisa fazer dentro dos nossos próprios negócios e que vão fazer grandes diferenças. Até o próximo bloco. Eu espero que você esteja se sentindo mais confiante com toda essa história que você já escutou e entender que toda empresa tem percalços. E agora eu vou trazer uma pergunta que para mim é importante também saber e para os nossos ouvintes telespectadores vai ser muito interessante. Quais as características ou principais características, Jonas, que alguém precisa para ser um empreendedor de sucesso? Quais as características que você acha que o empreendedor tem que ter nesse mundo que nós vivemos agora para ser empreendedor? Primeiro, eu acho que precisa ter coragem. Verdade. Tem que ter coragem. Coragem para empreender. Coragem. Depois daquilo que nós já falamos, né, dele planejar, dele prospectar, dele sonhar, dele acreditar. Como você agora disse, na abertura do bloco, existem os percalços, existem as dificuldades. Então, para ele ter sucesso, não é só ele abrir um negócio e ele achar que vai ter sucesso, porque na hora da dificuldade, porque vai ter os momentos de dor, os momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos do choro, momentos de estar longe de casa, longe da família, a reunião que não deu certo, o negócio que ia fechar e não conseguiu fechar, aquilo que estava parecendo que ia dar certo, não deu certo. Talvez não fosse aquele momento de dar certo, porque tem um momento certo que as coisas vão dar certo. Então, uma das coisas que eu sempre digo assim, que a pessoa ela precisa ser resiliente. Resiliência. Isso é fundamental para alguém que quer empreender, para alguém que quer começar um negócio. É ele permanecer firme mesmo nas dificuldades. Mesmo em meio aos percalços, mesmo em meio ali ao sofrimento. O negócio que não deu certo. Eu ia fechar esse negócio, estava com o contrato pronto na minha frente para assinar. A pessoa chega e diz: cara, não vou poder fechar hoje. Mas você precisa permanecer firme. Perfeito. Sabe, ser resiliente. Isso eu acho assim, extremamente importante. Outra coisa, aprender com os erros. Aprender com os erros, você aprende com os seus erros e vendo as outras pessoas errarem. Aonde a outra pessoa errou? Então, se a outra pessoa errou e aquilo serve como um aprendizado para mim também. Então, eu vou procurar não cometer a mesma coisa, então aprender com os erros dos outros. Outra coisa importante, eu preciso aprender a me adaptar às mudanças. Porque as mudanças, elas vão acontecer. Os negócios mudam, porque tudo tem o tempo para começar e tempo para acabar. Eu começo um negócio hoje, não quer dizer que esse negócio aqui ele vai ser ad eterno. Ele pode durar um tempo, ou ele pode durar realmente muitos anos. Mas tudo tem o tempo certo para começar e o tempo para acabar.
Então, você precisa se adaptar. Às vezes, a mudança do mercado. Olha, eu estava produzindo esse material aqui, agora nós vamos ter que produzir esse. Ah, eu tinha este equipamento, eu tinha comprado todos esses equipamentos, mas a tecnologia, ela evolui muito. Antes era de ferro, agora é de alumínio. Exatamente. Né? Chegou a ser de inox. Então, as mudanças do mercado, eu tenho que estar adaptado para as mudanças do mercado. Poxa, antes era um tipo de matrizaria, agora são outras matrizes, eu preciso confeccionar matrizes novas. Perfeito. Você só vai estar na vanguarda do negócio, a vanguarda. Você só vai estar na frente com a sua empresa se você estiver totalmente adaptado ao mercado, conhecendo as necessidades e as mudanças, as mutações, né, do mercado. Porque isso acontece o tempo todo e também das próprias ferramentas, das próprias máquinas que você tem. A outra coisa é a visão. A visão. Eu preciso olhar para o meu alvo. Onde é o meu alvo? A visão para o empreendedor. Ele precisa enxergar lá na frente, além da realidade aparente. Perfeito. Além daquilo que é visível, que é palpável, além daquilo que se pode tocar, além daquilo que as pessoas dizem, esse negócio não vai dar certo, isso aqui não é, esse negócio não é para ti, essa empresa não é para ti, esse negócio não é para você, tu nunca vai conseguir isso. Não dê ouvidos para esse tipo de coisa. Legal. Outra coisa que eu quero assim, deixar ressaltado aqui, até porque eu já tinha pensado, nunca se aconselhe com quem é fracassado. Perfeito. Não se aconselhe. Que conselho tu vais me dar? Exatamente, não se aconselhe com quem não tem nada, com quem não conquistou nada, com quem nunca construiu nada, com quem nunca fez nada. Sabe, se você vai lá pedir um conselho para uma pessoa dessa, ela vai dizer, não faz isso não, isso aí é muita despesa, só vai ter gasto com isso aí. Não te aconselha com quem está indo ladeira abaixo, porque se você fosse aconselhar quem está indo ladeira abaixo, ele ainda vai te puxar e te arrastar para baixo. Se aconselhe com alguém que tem sucesso na vida. Perfeito. Procure as pessoas de sucesso, procure pessoas bem-sucedidas, se aproxime dessas pessoas, procure saber como elas venceram, o que elas fizeram, como elas chegaram naquele lugar aonde elas estão. Procure um mentor, alguém que possa te aconselhar. Uma das coisas que eu digo assim, que quando eu comecei, como eu gostaria de ter tido um mentor, como eu gostaria de ter tido um coach do meu lado, alguém que tivesse passado pelas experiências e pudesse me dar um norte, um caminho. E era minha próxima pergunta. Que orientações você gostaria de ter recebido quando você começou lá atrás? Pois é. Né? Eu gostaria de ter recebido essas orientações. Eu gostaria de ter tido de um mentor. Eu gostaria de ter tido logo mais orientação sobre planejamento financeiro, sobre planejamento estratégico para a empresa. Várias coisas nesse sentido, que naquela época não era tão difundido, não tinha tanto, a gente não tinha tanto acesso a essas coisas. E eu era muito só no início. Eu era um garoto, eu tinha 22 anos de idade, 23, quando eu comecei a empreender. Então, eu senti falta, então tinha umas debilidades nisso aí. Então, o comprometimento é importante com o aprendizado contínuo. Eu preciso estar me mantendo sempre aprendendo, lendo livros, buscando informações, lendo resoluções, lendo portarias, me informar de todas as necessidades. Esteja certo que as dificuldades elas virão. Agora, você tem que saber que você está vivo e você pode vencer. Então, não dê importância com aquela pessoa que diz para você, não valorize. Não precisa fazer planejamento. Não, é só você abrir um negócio, bota ali uma placa na frente que as pessoas já vão entrar, vai dar certo. Não, acredite no seu sonho, vai dar certo. Não, por mais que você acredite no seu sonho, por mais que você acredite e ame o seu negócio, como nós falamos anteriormente, mas você precisa buscar as ferramentas que estão disponíveis no mercado e você precisa usá-las na sua empresa, usar para o seu negócio. Perfeito. Elas estão aí, as ferramentas. Então eu tenho que usar as ferramentas em meu benefício. Não achar que eu vou abrir uma empresa, que eu vou meter uma plaquinha ali na frente, e eu vou ficar ali sentado ali e o cliente vai chegar. Não. Eu tenho que fazer uma mídia digital, fazer eu tenho que ir para rede social. Mercado, né, sim, a pesquisa saber foi a primeira coisa que nós falamos. É muito importante. Público para receber, para comprar de mim, se vai alguém bater na minha porta, não. Acha que olhou o espaço, não tem, vamos alugar. E aí abre o espaço, gasta, bota dinheiro fora e não dá certo. Não dá certo. Porque não fez um planejamento, não fez uma boa pesquisa de mercado, não procurou saber qual era o seu público-alvo, o seu target. Perfeito. Qual é o meu público-alvo? Né? Qual é o meu target? Qual é o público que eu quero alcançar? É o público A, o público B, o público C?
É o público D? Qual é o público que vai comprar na minha empresa? Que tipo de negócio eu quero fazer? Quando eu vou abrir uma empresa, por exemplo, quanto é que eu quero ganhar? Quanto é que eu quero que essa empresa fature? Eu vou vender o quê? Porque eu tenho que pensar grande, eu não posso pensar pequeno, porque quem pensa em coisas pequenas e só vive em torno de coisas pequenas, só tem coisas pequenas. Perfeito. Mas quem pensa em coisas grandes, sonha com coisas grandes e vive em torno de coisas grandes, vai conquistar grandes coisas. Vida. Isso é certo. Por isso eu digo, se aconselhe com quem é grande. Perfeito. Com quem já chegou lá na frente, com quem já está lá, sabe, quase no topo. Perfeito. Entendeu? Por mais distante que você chegue, se aproxime de pessoas. Como é que esse líder, como é que o diretor dessa empresa chegou nesse status, como é que o dono dessa empresa conseguiu conquistar isso? Isso é importante. É extremamente importante. Perfeito. Entendeu? Isso é maravilhoso. Qual o pior conselho para alguém que está iniciando? Qual o conselho que você daria se alguém sentasse hoje? A Isis quer abrir um negócio e está iniciando do zero. Qual o conselho que você daria para a Isis para ela não fazer? Olha, de tudo que você falou, eu tem acho que muitos maus conselhos, né? Alguns até eu falei sobre, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim para o outro, não, está muito preocupado com os riscos, com as dificuldades. Você tem que estar preocupado. Às vezes as pessoas dizem para você não se preocupar com os riscos. Às vezes as pessoas dizem para você não fazer uma pesquisa. Não precisa você fazer uma pesquisa de mercado. Isso é uma coisa muito negativa que as pessoas dizem. Não, basta você abrir um negócio, o negócio vai dar certo. Outra coisa, não te preocupe, o cliente sempre tem razão. Não, o cliente tem razão, mas não é bem assim não que é o cliente assim. tem razão. O cliente tem razão até um determinado ponto, e eu vou ver aonde está a razão e aonde nós falhamos como empresa. Então eu não posso achar que o tempo todo eu tenho que ficar para trás. Então, quando eu fui abrir o meu negócio, uma vez algumas pessoas, esse negócio de placa de carro, e alguém disse assim para mim, cara, placa de carro, isso lá vai dar dinheiro. As pessoas diziam para mim, quando uma vez eu fui para comprar um carro, assim, eu estava pensando e alguém disse assim para mim, cara, tu é doido, você não é para ti. Cara, esse é um carro de luxo, é carro de rico, rapaz. Tu é um cara de Fiat Uno. Teu carro é Fiat Uno. Meu Deus. Teu carro não é um carro de luxo. Eu digo, não, você está enganado. Meu carro é um carro de luxo. Aliás, quando eu começar a ganhar dinheiro nessa cidade, o primeiro carro que eu vou comprar é o carro mais luxuoso que tiver para vender aqui dentro dessa cidade. Então as pessoas, quando você está perto, rodeado dessas pessoas, porque na verdade você é o resultado das pessoas com as quais você se relaciona. É um ciclo. Verdade. O teu ciclo de amizade e de relacionamento. Verdade. Sai fora desse tipo de gente. Sai fora de quem quer te puxar para trás. Sai fora de quem não acredita em você. Outra coisa, não conte teus sonhos. Não conte os teus objetivos para ninguém. Só conta para quem sonha com você, que é a sua esposa. E Deus. Não fique contando, porque as pessoas vão dizer para você, não, isso aí tá duro, isso não é para ti, tu tá sonhando muito alto, olha, cuidado para tu não cair disso daí. Perfeito. As pessoas dizem, não. Então não conta o teu sonho, não conta o teu projeto. Uma vez eu estava conversando com um empresário, um grande empresário aqui na cidade, e eu estava conversando sobre isso com ele. E ele disse assim para mim, Jonas, tu sabes qual foi o meu problema? Que o meu negócio não deu certo? Foi porque eu fui contar para uma pessoa o que eu estava fazendo, o investimento alto que ele estava tendo, e aí a outra pessoa foi lá, pegou a ideia e comprou uma bandeira de uma concessionária. Pegou o negócio que estava. E aí eu falei para ele olha como foi interessante, eu falei inclusive do episódio de José do Egito, e disse para ele ler a história. Ele disse que quando ele chegou na casa dele, ele ligou a televisão, estava passando uns desenhozinhos que dava assim, né, dessas histórias da Bíblia, né? E por acaso estava dando a história de José do Egito. Ele me ligou emocionado. É um empresário daqui dessa cidade mesmo, um rapaz bem conhecido, não vou dizer o nome dele, questão de ética, de respeito a ele, mas foi muito, sabe? E ele disse assim, Jonas, sempre quando a gente está junto, eu gosto de conversar contigo, porque tu sempre tem uma palavra para me dar. E outra coisa, isso para encerrar a minha parte aqui, eu
eu sempre vou dar uma palavra positiva para alguém. Eu sempre vou incentivar alguém a fazer alguma coisa. Eu nunca vou desestimular qualquer pessoa. E eu tenho no meu currículo, da minha história de vida, várias pessoas que sentaram na minha frente e disseram, amigo, me dá uma dica de um negócio. Aí eu pergunto, mas o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer tal coisa. Então, você vai fazer assim, 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 assim. E eu tenho pessoas dessa minha jornada que são ricas, que são milionárias, que são muito ricos. Uma coisa é ser rico aqui, outra coisa é ser rico em São Paulo e rico no Rio de Janeiro. É que lá são ricos de verdade. Ricos de ter barco, de ter iate, de ter grandes coisas. Então, isso é muito importante. Então, eu dei vários conselhos já para várias pessoas, dicas de negócios para as pessoas, e as pessoas prosperaram muito. E eu fico feliz com isso, e elas não me devem absolutamente nada. Porque aquilo que eu recebo de graça eu dou também. Eu só não dou aquilo que eu vou estudar e vou pesquisar, e vou viajar para descobrir, para aprender, eu não dou de graça. Exatamente, tem um investimento. Isso é maravilhoso. Agora, Jonas, o que vem agora? O que vem depois desse processo todo, dessa construção toda, o que está passando na cabeça do Jonas? Qual é o sonho dele agora? Olha... Tanta coisa. Às vezes a Nathalie diz assim para mim, amor, aquieta. Promete que você não vai se meter em mais nenhum negócio. Promete que você não vai mais fazer um negócio. Porque a gente viajava tanto, toda semana. Às vezes nós estávamos numa viagem, era uma reunião no Paraná, uma reunião em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente já ia para Manaus. Aí nós não tínhamos a Manuela ainda. E depois que a Manuela nasceu, aí nós tiramos o pé do acelerador. Né? E também veio a pandemia, né? E reduziu as nossas viagens. Mas eu estou sempre pensando, eu estou trabalhando agora num projeto grande, porque eu não sei se você sabe que aqui em Belém agora vai ter o gás, o GNV. Uau. Né? Os carros vão poder fazer opção de carro a gás, os táxis, os carros de aplicativo. Isso é uma novidade, hein, gente? É uma novidade. Vão poder rodar a gás, você vai instalar um equipamento no carro, vai instalar o equipamento numa empresa autorizada, certificada pelo Inmetro, para você poder rodar com o carro a gás. Isso vai ser muito interessante para carros de aplicativo, para taxistas, taxistas e alguém que trabalhe com carro assim, muito viajando, Perfeito. Longas distâncias, carrega gasolina, então ele vai colocar gás e com a botija de gás ele vai rodar muitas centenas de quilômetros. Então nós estamos abrindo agora, com um amigo, com um parceiro, porque eu acho importante ter parceiros, tanto parceiros de negócio como parceiros de empresa, como nós temos lá em Manaus, um grande parceiro nosso, que é a Última, uma empresa multinacional, que nos fornece os materiais, fornece os equipamentos, e eles viraram assim, uma referência para nós, eles são uma referência no mercado nacional, e eles também têm a fábrica no Rio de Janeiro. Eles também fazem o mesmo trabalho que nós fazemos no Amazonas. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado da União a entrar com o projeto da placa do Mercosul, e nós no Amazonas, o Amazonas foi o segundo estado do Brasil a implantar também o projeto da placa do Mercosul. Eu tenho fotos do lançamento, depois eu vou mandar para você, se você quiser colocar para os seus telespectadores. Queremos. Tá? Então, só para concluir. Claro. Então, agora eu vejo o fio da meada. Não, você estava falando do gás, da empresa de gás. Pois é, do gás. Então, nós estamos montando um organismo de inspeção. Perfeito. Tá? Montando um organismo de inspeção técnica veicular. Tá? Nós temos uma área ali, uma área de 2.500 metros quadrados. Só. Então, nós vamos fazer a inspeção desses carros. Tanto de qualquer carro. Todo carro que fizer uma alteração de chassis, todo caminhão que fizer uma alteração, colocar uma carroceria, colocar um baú, colocar um tanque para carregar combustível, o carro que blindou, todos esses serviços nós vamos estar fazendo. Nós montamos uma empresa, só estamos esperando agora a certificação do Inmetro. Então esse por enquanto, é o último negócio que nós fizemos. Além de investir, é o que está em andamento. Ou seja, o Jonas não para. Não. É imparável. Não. Isso é legal. Eu sou inimigo do fim. É inimigo do fim. Mas o dominante, ele é assim, né? Muita gente não entende do perfil, mas o dominante, ele tá pensando o tempo todo o que ele vai fazer
e o que ele vai fazer para ganhar dinheiro. Então, ele não aquieta num lugar só, ele quer estar pensando em milhões de coisas, e o dominante ele tem essa característica. É difícil parar um dominante. Tu sabes que Mas a gente não quer se aposentar, não. O trabalho ele tem que ser prazeroso. Sim. Na verdade, você tem que trabalhar por prazer, gostar daquilo que você faz, e o dinheiro ele é o efeito e não a causa meritória. Ele é o efeito do seu trabalho, o efeito do seu esforço. Então você vai lucrar, você vai ganhar, aquilo vai te trazer resultados financeiros. Mas o principal motivo de você empreender num negócio não é só o dinheiro. Para mim, pelo menos, é pelo prazer de trabalhar, de montar aquele negócio ali. Nossa, montei isso aqui, fiz nascer esse filho, agora ele vai trabalhar, a Nathalie vai cuidar do financeiro, e o negócio vai andar. Então, para mim é assim. Perfeito. Eu gosto disso, eu sou de gerar. Gerar Você é um negócios. gerador. Exatamente. Legal. Assim foi quando eu abri a central de placas, autoplacas lá atrás, há 30 anos atrás, e depois quando nós reativamos, né, na época do Mercosul, antes, né, na verdade, do Mercosul, em 2013, retomamos lá, vimos uma brecha no mercado, uma oportunidade que estava lá muito grande no mercado, e nós chegamos no momento certo. Então, aquilo foi muito oportuno. Perfeito. Então, não dá para parar. Não. Quem está gostando, vamos para o nosso último e quarto bloco. E nesse nosso último bloco nós vamos falar de finanças, né, Nathalie? Vamos trazer a mulher do dinheiro, dessa mente pensante, né, dessa dupla pensante. E nosso último bloco fica aí, não sai, porque tem a parte que eu digo que é a base de qualquer empresa, é o financeiro. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o financeiro. Até o próximo bloco. Vem. Nesse último bloco, nós vamos falar da importância de gerir a sua empresa financeiramente. O quanto que isso é importante e o quanto que isso faz sentido. Nathalie, eu sou mentora financeira, né? E para mim, o financeiro, a gestão financeira é o coração de uma empresa. Eu não abro mão disso, né? E falar e ensinar isso pro meu empresário. E para você, como vocês lidam com as finanças da sua empresa? Todo relacionamento que você tem individual com o dinheiro, ele abrange para todos os lados da tua vida. Eu costumo dizer que o número, a matemática, ela é muito verdadeira. Perfeito. Porque se você confiar nela, ela vai sempre te dizer a verdade. E você trabalhar com o número é você ter a certeza de que você precisa ser verdadeiro sempre. Então, o financeiro, ele é um grande desafio. Ele é um desafio na medida em que você precisa não só estudá-lo e aprimorá-lo, porque você precisa entender um pouco de contabilidade, não precisa ser a contadora, porque Sim. Você tem um contador para trabalhar com você. Mas você pode pesquisar sobre balanço patrimonial, sobre fluxo de caixa, você pode pesquisar sobre novos investimentos, porque o mercado ele modifica muito, né? Então, o financeiro, ele é, de fato, um grande coração. Mas, principalmente, ele precisa ser respeitado. Para você lidar com o financeiro, você tem que olhar para ele e dizer para ele: eu estou aqui e estou disponível para aprender. Eu estou querendo aprender. Me ajuda a aprender junto contigo. Entendeu? Então, eu olho o financeiro com um grande respeito, com uma grande preocupação e fico o tempo todo buscando aprimoramentos. Cursos, workshops, fico buscando entender, às vezes, nas reuniões com a contadora, entender por que isso, por que esse imposto deu isso, por que aconteceu essa alteração, por que veio baixo, por que veio alto, para você poder entender também a funcionalidade da tua empresa. E o número, ele te dá uma visão real de uma decisão possível, mais concreta, que você precisa tomar.
Trazendo isso que você falou, né, do respeito, eu nunca tinha ouvido ninguém falar que a gente tem que respeitar, né? Trazendo esse respeito, esse olhar, que é um refino, né? Se você for observar, literalmente é um olhar refinado. Quais são os princípios que você acha que toda empresa tem que ter, ou as premissas que uma empresa tem que ter para fazer um financeiro correto, para entender o seu financeiro, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande? A primeira coisa que você tem que ter é ter registrado exatamente o que você tem para pagar. Aí você tem contas fixas e você tem contas variáveis. E você precisa saber quanto é que você precisa pagar no mês. Você precisa saber o boleto, a internet, o aluguel, o PTU, tudo é um custo operacional e que ele precisa ser controlado. Quando diz assim, mas eu esqueci do boleto tal, eu não gosto de ouvir essa frase. Porque quando uma pessoa esquece de um boleto, ela está sendo negligente com a atividade dela. Então, essa não é uma justificativa cabível. Digo assim, não me dê essa justificativa, porque você fez errado. Perfeito. Então, você precisa conhecer suas contas. Essas são as minhas despesas. Toda despesa é um custo operacional que não te pertence. A tua empresa, ela gera um custo operacional e ela precisa desse custo operacional para subsistir, para se manter. Então, o dinheiro que entra, você precisa, ela vai voltar de novo a palavra respeito, respeitar todo aquilo que você tem de fixo e variável para pagar. Entendeu? As outras despesas que eu até colocaria assim, que vem de lucro depois, ela é o segundo plano. Mas você mantém a tua empresa com aluguel pago, a energia paga, os colaboradores, funcionários pagos, tudo em dia. E estar em dia é você olhar para o teu financeiro e dizer, eu te conheço, eu sei quanto você me custa e eu sei quanto eu preciso para te manter. Perfeito. Entendeu? Você falou que você estuda, né? Que você busca conhecimento na parte de gestão. Tu gosta de números? Porque normalmente a mulher, dentro da empresa, e eu tô surpresa e pra mim isso é maravilhoso, tá? Porque eu sou dos números e quando eu encontro uma mulher que gosta de números, gente, tô morta de feliz pra encontrar na Nathalie, tá? Nathalie é dos números. Você gosta de números? Sou apaixonada por números. Eu também. Com 14 anos de idade, eu já comecei a dar aula de matemática. Dava aula para crianças pequenas na minha casa. Porque eu precisava mesmo do dinheiro para me ajudar com algumas despesas que eu tinha. E porque eu era muito boa naquilo mesmo, de fato. Dos 14 anos até os 27, eu fiz um percurso de aula de matemática. Fui passando para cálculo numérico, lógica matemática. Eu gosto da matemática. Eu gosto da matemática simplesmente porque o número, ele é real. Ele é exato. Exato. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Não tem. Eu acho que isso reflete muito a minha personalidade, de não ficar em cima do muro e não ficar indecisa naquilo que de fato... Então, mesmo, por mais que eu esteja insegura, eu vou buscar e vou estudar e eu vou tentar entender aquilo ali o máximo que eu puder e eu não vou desistir enquanto aquilo ali não estiver claro para mim. Mas o número, para mim, eu vou dizer uma frase que eu ouvi de uma professora de matemática minha. Ela dizia assim, quando ela abriu um livro de matemática, ela dizia assim, estou em casa. É assim que eu me sinto no meio das minhas planilhas, no meio dos meus cálculos, no meio das fórmulas que eu preciso fazer. Isso é um trabalho prazeroso. Para mim não tenho nenhuma dificuldade em fazer o financeiro, não tenho mesmo, graças a Deus. E o que você diria, como eu trabalho muito com mulheres, eu tenho uma comunidade e a minha comunidade não é só das mulheres, tá? Mas vem tanta mulher, eu atraio tanta mulher que hoje a minha comunidade é só de mulheres. E elas têm essa coisa de, Isis, eu não gosto dos números, eu não sei lidar com os números. O que você falaria para uma mulher empreendedora, empresária, que precisa entender que ela não é apenas vendedora e nem a dona do negócio e que ela precisa entender realmente dos números das finanças dela? O que você falaria para essa mulher que está olhando a gente? Minha querida, quero lhe dizer, mais real possível do teu negócio vai estar no número, ele que vai te dizer.
Por mais que você não tenha intimidade com ele, por mais que você não tenha sabedoria, por mais que você não saiba, porque por mais que você não entenda as regras, você vai ter que buscar essa alternativa. Você vai ter que buscar entender, buscar fazer as contas, e sentar com uma contadora, sentar com alguém que possa te ajudar a fazer planilhas. Planilhas é essencial à tua atividade. Nós temos hoje, eu trabalho com 7 planilhas diariamente. Uau. Que são as planilhas das nossas empresas, né? E as nossas particulares. Então eu sei exatamente quanto custa cada casa, cada carro. Eu sei, se for fechar no ano, a Manuela custou tanto no ano. Porque a minha planilha divide tudo por centro de custo. Então eu sei, e às vezes eu digo assim, não, a gente gastou muito aqui, nós gastamos muito aqui, nós precisamos mudar aqui. Nós temos muitas despesas com coisas que de repente não dão um retorno favorável para nós. E essa decisão, ela só vem quando você manipula números. Perfeito. É o você número que te mostra ali. Ele que te dá essa visão. Então eu digo que quem não gosta de número permanece com as visões tapadas. Ele está nós somos irmãs gêmeas. Encontrei minha irmã gêmea, gente. Encontrei minha irmã. Fomos separadas da maternidade. E gosto de dar... Eu gosto dessa interação com o número, porque ele não só te dá uma segurança, como ele te diz, opa, na hora de apertar o freio, porque você já passou a da conta. Então, eu não vou dizer para elas, não estudem números se vocês não gostam, muito pelo contrário. Eu entendo, quando eu estudava na escola, eu não gostava de geografia, não gostava de história, não gostava. Mas o meu pai, uma vez, ele chegou para mim e ele disse assim para mim, filha, eu sei que você não gosta de história, eu sei que você não gosta de geografia, eu sei que você gosta mais de matemática. Mas se a história e a geografia, elas estão diante de você, é porque você precisa aprendê-las. Então eu percebi que naquilo que eu não sabia ou que não gostava é aquilo que eu precisava ser melhor. Porque a matemática eu já sabia, ela já estava lá, ela já estava disponível para mim. Então é aquilo que eu me entendo, eu não sou a contadora. Não entendo às vezes algumas leis, alguns tributos, mas eu digo, se esse é um desafio que eu preciso alcançar, então eu vou ter que buscar. Essa é o meu limite, é uma rota que eu preciso avançar e é um conhecimento que eu preciso buscar. Então eu aprendi que todas as coisas que a gente não gosta, que a gente não tem prazer, elas são um trampolim para nos aperfeiçoar. E Deus vem ensinando a gente de uma maneira tão amorosa a respeito desses pontos, porque ele se manifesta na nossa dificuldade, ele se manifesta justamente naquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não entende. Então eu olho assim, eu digo, Senhor, se eu não sei isso, é porque Tu queres que eu aprenda. E eu vou aprender isso, e eu vou fazer isso, e eu vou entender disso a partir de agora. Que bacana, gente. Fomos separadas. Eu entendi agora. Eu vou fazer uma pergunta que faz todo sentido para todo empresário e é uma grande dúvida. E eu sei que você é financeira e você já me respondeu, mas eu quero que você responda para a nossa audiência. CPF e CNPJ. Pessoa física. Essas duas pessoas que são totalmente distintas e que o empresário ele acha que é uma única carne. Não são. Não são. Todas as contas, elas precisam estar separadas. Todas as contas da empresa são pagas pelos recursos da empresa. A empresa, ela tem as suas despesas, ela tem as suas obrigações. Nós, pessoas físicas, também temos as nossas. Os nossos prolabores é que tem o comprometimento de pagar as nossas contas. Não é a nossa empresa. A empresa já nos pagou, ela já nos remunerou. É na remuneração que a gente faz o controle das nossas contas. Então, essa divisão desses dois valores ela é essencial para você não misturar esses cálculos de forma que você perca o controle, porque acaba misturando de uma tal maneira que depois você não sabe o que é da empresa e o que é seu. Né? E essa imaturidade em lidar com dinheiro na vida do CPF, como ela colocou, e o CNPJ, ele também faz uma confusão de uma maneira tal que ele acaba agredindo a tua lucratividade, a tua produtividade. Perfeito. Essa distinção desses dois valores faz com que você perca não só o controle da tua empresa, como você também não tem noção do que você pode ganhar, reinvestir, crescer, aprofundar, e você não consegue visualizar. Quando você sabe, hoje a gente olha para a Central Manaus, a gente sabe exatamente quanto que ela custa para a gente no mês. Olha para a Central Belém, a gente sabe exatamente quanto que ela custa para a gente no mês. Olha para a nossa vida pessoal, a gente sabe exatamente quanto que a gente custa no mês.
Então, é esse valor exato que você sabe quanto você custa, é que você vai dimensionar você para quanto você precisa ganhar. É o que eu preciso buscar. Eu já tenho uma base daquilo que eu gasto, que eu preciso para me manter. Então, dali para cima é o que eu vou buscar de alcance e de dimensionamento de crescimento financeiro e profissional. Eu tô apaixonada pela sua palestra. É uma palestra, gente. Isso é uma aula. É verdade. E não é estrangular a empresa. Eu preciso ganhar mais, então eu vou tirar mais da empresa. Não, eu vou gerar mais. Perfeito. Eu tenho que gerar mais para a empresa. Vou bater palma. Porque se eu, porque eu vou sangrar a empresa. Eu chamo de sangrar a empresa. Você colocar a faca o tempo todo na jugular Você da empresa, na galinha dos ovos de ouro. Exatamente, não tenha recurso para se pagar. Perfeito. Porque você está sangrando a empresa. Então, quando você mistura isto, mistura a sua vida pessoal como a Nathalie mistura esse CNPJ com o CPF, aí vira uma sopa de letrinhas. Um angu de caroço. Uma sopa de letrinhas. Que você não consegue depois voltar, retroceder e achar o caminho certo. Separe essas duas coisas. E você detona o seu processo. Claro. Totalmente. E você não vê a empresa realmente crescer. Não, você não consegue. Eu fiquei apaixonada pela nossa conversa. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que você aprendeu muito. Gente, eu tô agradecida, sou muito grata pelo nosso tempo. Eu acho que foi um programa extraordinário. Essa é a minha palavra. Obrigado. Obrigada. Nós também gostamos. Eu achei que foi muito oportuno. Nós somos gratos, muito gratos pelo seu convite. Eu acredito que nada é feito por acaso, tudo tem um propósito. Deus está... Como nós somos pessoas que entregamos a nossa vida para Deus e todas as nossas coisas giram em torno dele, então eu sei que ele faz as coisas porque ele tem um objetivo em comum, né? Eu até falei um exemplo na palestra lá do Semente da outra vez, sobre a questão do poço, e de fato a história do poço para mim ela é tão real na minha vida e na vida do meu marido também, da nossa filha, porque eu sei que quando Deus abre um poço, ele não abre para apagar a sede só de uma pessoa, mas de todas as pessoas que estão em volta dela. Então entendam que mesmo a despeito de qualquer dificuldade que nós tenhamos e as bênçãos que Deus nos deu, Ele nos deu porque Ele nos deu a possibilidade de abençoar outras pessoas. Então Ele não só transbordou a bênção dele sobre a nossa vida, como Ele também proporcionou que nós transbordássemos sobre a vida de outros. E é esse fluxo que funciona do coração que dá, que doa, que cede, é que faz com que outras pessoas sejam contagiadas por esse mesmo sentimento e que criem novos fluxos de bênção na vida de outros e muitos e muitos e outros. Amém. 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 Um programa maravilhoso, um programa edificante, literalmente edificante, e que eu tenho certeza que se você pegar esses insights, essas informações e levar para dentro do seu negócio, você pode sim ser transformado, porque essa é a nossa missão. Te levar e levar a sua empresa para um outro nível. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Partiu Ser Rica e Deus te abençoe.